Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula de Fade. Hoje eu vou apresentar para vocês o nosso Mid Fade. Estou aqui com o meu modelo aqui, o Gabriel, é meu cliente aqui também. Hoje ele quer fazer uma coisa diferente, não quer cortar com tesoura aqui em cima, então a gente vai passar a máquina. Vai ser legal que vai dar para mostrar todo o processo para vocês, como que a gente procede. Vamos fazer a finalização nesse cabelo aqui, também o perfil, deixar tudo certinho para vocês acompanharem mais uma aula desse nosso curso de barbeiro 4.0. Então a gente começa aqui com a nossa gola higiênica. Quem acompanhou a nossa aula de High Fade sabe para que serve essa gola higiênica. Beleza? Para quem não acompanhou, só para passar por cima aqui, eu falo para vocês novamente, é só para não ter o contato da capa com o pescoço do cliente. Ok? Então vamos lá, Gami. Bom, galera, como eu disse no início do vídeo, nosso cliente ele vai passar uma máquina 2 em cima. E como que eu vou começar esse corte? Já que ele vai passar a máquina 2 em cima, o que eu faço? Eu já venho direto passando a 2. Então eu já passo a 2 geral no cabelo dele, para não ficar nenhuma camada maior de cabelo que seja dificultoso para eu fazer o meu degradê depois. Lembrando que a gente vai fazer um mid fade na cabeça do nosso modelo aqui. Então eu pego a minha máquina 2, pente 2, máquina fechada. Então aqui eu tenho meu pente 2 com a máquina fechada. Vocês podem ver aqui. Ah, Alemão, qual que é a diferença de máquina fechada e máquina aberta? Máquina fechada é quando a alavanca está para cima. Se eu tirar o pente, vocês conseguem ver no detalhe que ele fica um zero bem zerado. Ó. Fica um zero gap, como a gente chama. A máquina aberta já é a lâmina para cima. Ó. Então aqui fica uma zero alta. Beleza? Qual a diferença disso? Aqui eu tenho uma 0,50, aqui eu tenho uma 0,0. Nesse caso do Gabriel, a gente vai passar a 2 fechada. Beleza? Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, sempre segurar o fio da máquina aqui, ó, nessa outra mão, para que não fique atrapalhando aqui no cliente. Às vezes você vai cortar aqui, ó, você fica assim, ó, aí já enrolou o fio inteiro aqui no pescoço do cliente, fica atrapalhando, você joga fio para lá, fio para cá. Então, ó, segurou aqui atrás, já não tem mais esse problema.
Então, galera, dou aquela limpada esperta antes de começar o nosso degradê. Pô, alemão, mas você não passou muito bem aqui a máquina, eu vejo que passou aqui, mas aqui não ficou legal. Não tem problema, gente. Lembra que aqui a gente vai fazer um mid fade da 0. Então não tem necessidade de ficar passando a 2 aqui bem passada. Era só pra gente já nivelar nessa parte de cima, que é o mais importante. Bom, terminado essa parte de passar 2 em cima, agora a gente vem com um pente 1,5. Vou mostrar no detalhe para vocês aqui. Então agora a gente vem com esse pente 1,5. E onde que eu vou aplicar esse 1,5? Vocês lembram da aresta? Nosso vídeo de high fade? A gente vai passar bem na aresta do cliente aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Então a gente vem com 1,5 para limpar essa aresta aqui. Lembrando, pessoal, que esses dois degradês, o high fade que eu fiz anteriormente e esse mid fade que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo de cima para baixo. Acompanhe os próximos vídeos que a gente acompanhe os próximos vídeos que eu vou apresentar aqui um low fade, que aí você vai ver que eu vou começar de baixo para cima. Então é uma outra técnica, beleza? Então seria legal vocês acompanharem aí também essa técnica. Então vamos lá, vou começar com esse pente 1,5, só que agora eu vou diferenciar, vou colocar minha alavanca para cima. Com a alavanca para cima, eu aproximo esse pente ao 2 que eu passei aqui. Então eu já vou limpando toda essa aresta, aproximando o 2 que eu passei aqui. Ok? Então vamos lá. Então no detalhe da câmera 1 aqui eu mostro para vocês essa aresta, tá ok? Então esse é o movimento da aresta, ó, sempre fazendo o movimento em C com a nossa máquina. Então essa é a aresta do cliente, a gente só vem limpando. Bom, terminado de passar o pente 1,5 alto, agora eu mostro no detalhe para vocês 1,5 baixo, beleza? Então a alavanca ela ficou para cima, a nossa máquina está fechada nesse momento. E eu passo no mesmo lugar que eu passei o 1,5 alta, não tem problema nenhum, eu vou encaixar um pente com o outro. Show! Então, galera, depois que eu passei a 1,5 alta e 1,5 baixa, agora sim eu venho com o meu pente 1. Eu tenho meu pente 1 aqui, dá para vocês verem no detalhe. Como que eu vou usar esse pente 1? Lembra que com a 1,5 eu usei ela alta aqui na parte da aresta e depois abaixei a máquina? No pente 1 eu vou fazer diferente. Eu venho com ele baixo primeiro, alavanca para cima. Eu venho marcando esta linha aqui. Pô, mas onde você vai marcar, Alemão, essa linha? Lembra que eu falei que era um mid fade? Aqui a gente consegue ter no detalhe, ó, a recessão baixa, a recessão média e a recessão alta. O nosso mid fade ele vai sair da recessão baixa até chegar na recessão média, que é onde está localizado o mid fade. Mid, em inglês, é meio. Fade é o degradê em si, né? Que é o fade de disfarce. Então vamos lá.
Pessoal, é legal mostrar um detalhe para vocês aqui. Eu vou dar uma viradinha no nosso modelo para pegar um detalhe. Vocês veem que A1, eu estou passando ele bem embaixo aqui, ó. No nosso high fade, a gente consegue vir com ela até aqui em cima. Já nessa parte do mid fade, eu tenho que passar ela aqui embaixo. Então essa parte é a coroa da cabeça do meu cliente. Então eu tenho que preservar essa coroa aqui, ó, no mid fade. Lembrando que tem clientes que gostam de fazer esse mid fade em V. Então o que seria em V? Em vez de eu fazer esse arredondado, eu faço um V aqui, ó, com a máquina. Faço esse mesmo procedimento com a 1, só que em vez de fazer redondo aqui, eu faço em V. Beleza? Então acompanhe os próximos vídeos aí que a gente vai mostrar o degradê em V para vocês. No detalhe da câmera 1, a gente consegue perceber bem aqui a recessão baixa dele, que é até onde eu estou vindo. Se vocês estiverem muito confusos nesse caso de recessão alta, média e baixa, tenham em mente que o final da sobrancelha do cliente é onde sai a minha recessão baixa. Então a sobrancelha dele está terminando aqui, eu coloco o meu pente como referência, aqui eu já tenho a minha recessão baixa. Tá ok? Ah, Alemão, por que você não usa movimento em C nessa hora de marcar? Justamente porque eu quero marcar. Quando eu vou marcar um corte, eu uso esse movimento aqui, ó, para cima e para baixo. Eu quero deixar ele bem marcado, eu quero que a lâmina pegue toda essa parte do cabelo dele e corte, para deixar essa marca aqui. Quando eu vou trabalhar com o meu disfarce, ou seja, quando eu quero tirar essa linha, aí sim eu faço o movimento em C. Então essa é a diferença aí. Então terminamos de passar a 1 para fazer a marcação, agora a gente vem tirando essa marcação da 1. Então, se conseguir ver no detalhe aqui, ó, a gente tem essa parte mais escura e a parte clara que eu já passei a 1 aqui. Ó. Então eu preciso tirar essa marcação aqui. Como que eu vou fazer? Com o pente 1 mesmo, que é o que a gente estava usando antes, com o mesmo pente 1, eu vou colocar ele na máquina, só que ao invés de deixar a máquina fechada, eu abro essa máquina aqui, ó. Então agora eu estou trabalhando com a máquina aberta. E agora sim eu uso o meu movimento em C. Então essa marca ela já está praticamente apagada. Agora só falta a gente pegar o nosso pente meio e passar nessa parte de baixo para a gente dar o nosso tom cinza para esse corte. Então galera, agora eu estou com o meu pente meio e eu vou passar um pouco mais abaixo da recessão baixa, que foi onde eu passei a 1. Ok? Então vocês acompanhem no detalhe comigo aí. Como que eu vou passar esse pente? Lembra que para marcar eu uso a máquina fechada, a alavanca para cima. Para eu tirar a marca, eu uso a alavanca para baixo.
Então, como eu quero marcar, alavanca para cima, vou fazer essa marcação aqui. Lembrando que o movimento muda um pouco também. Vocês conseguem ver uma marca aí, ó, que eu estou fazendo. Não se esqueçam de quando vocês vierem passar a máquina meio aqui, ó, também manter aquela diferença lá que eu falei para vocês no início. Então se a gente passou a 1 aqui em cima, a meio a gente vai passar um pouquinho mais embaixo. Então vamos lá, agora a gente precisa tirar essa marcação da meio que a gente fez. Lembra lá? Abaixa a alavanca, o pente sobe, a gente executa o movimento em C aqui, ó. Pode ser que vocês passem aqui, ó, com a alavanca alta e ela tire um pouquinho, mas ainda fica uma marca. O que eu posso fazer? Eu pego essa alavanca aqui e jogo ela no meio, ó, entre a alta e a baixa. Eu jogo ela aqui no meio. E passo somente nessa risca que ficou aqui, ó. Agora sim a gente consegue ver que ela vai sumindo. Um detalhe importante que muita gente não fala, que vocês vão ter acesso aqui nesse curso, é uma jogada da gente utilizar a ponta da máquina, pessoal. Então, eu não tinha falado isso antes, agora primeira mão para vocês. Quando vocês estiverem fazendo o degradê, você vê que está um pouquinho difícil de tirar, inclina um pouco essa máquina aqui, ó, e passa ela na ponta, ó. Então aqui eu estou utilizando, no detalhe aí para vocês verem, ó, três dentes do meu pente, ó, só na pontinha. Isso vai fazer muita diferença no seu degradê. O sol já desceu aí, né?
Bom, então terminamos de passar a nossa meio aqui, então a gente já fez esse degradê, você vê que começa já a mesclar as cores, aquelas marcas que tinham aqui já começam a sair. Agora a gente precisa fazer o quê? Passar a nossa zero nessa parte de sobra de cabelo aqui. Então a gente vem passando a zero bem nessa sobra. O que eu vou fazer agora, pessoal? Lembra que eu estava com a minha máquina Magic Clip com fio? Agora eu vou usar a minha máquina Magic Clip sem fio. Então, por que eu gosto de usar essa Magic Clip sem fio? A gente trabalhou muito com a outra nessa parte de cima. O que acontece? A lâmina dela acaba ficando quente. E aí, quando eu vou passar no cliente aqui, o cliente se incomoda. Então, eu já pego uma outra máquina que eu tenho, com a lâmina fria, e aí sim eu consigo tirar esse cabelo aqui, esse resto, sem que o cliente se incomode com a lâmina quente. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então terminamos de passar aqui a nossa zero. Então, o que acontece? Às vezes pode ser que fique algumas marquinhas da nossa Magic Clip que a gente tinha passado antes. Com essa mesma máquina que eu passei a zero, agora eu utilizo para tirar essas marquinhas que ficaram aqui, ó. Então, só venho achando e retirando.
Então, galera, o que acontece nesse cabelo aqui? O cabelo do Gabriel é um cabelo bem denso. Então, a gente começa a fazer essa divisão de cores. Vocês percebam que o branco ele não fica tão branco quando a gente passa a zero. Se fosse um cabelo mais fino, uma composição mais fina, nós passaríamos a zero aqui e ia aparecer um branco mais lúcido. Como o cabelo do Gabriel ele é muito denso, o que a gente pode fazer nessa situação? Então, por exemplo, a gente passou a zero aqui, o cliente está olhando lá no espelho, ele fala, mas queria que desse um contraste maior de cores aí. Então, o que a gente faz? A gente pode pegar essa máquina aqui, que é a nossa máquina de acabamento, que ela tem a lâmina mais fechada do que a nossa lâmina de corte, da nossa Magic Clip, e aí a gente vem tirando mais essa parte aqui do cabelo, então a gente vem abaixando mais, beleza? A gente vem abaixando mais essas partinhas aqui, para deixar esse cabelo bem branco mesmo. Eu faço o mesmo procedimento que eu estava fazendo com a máquina de corte. Só que agora eu venho cortando mais, venho deixando mais branco. Ficando mais claro. Então, galera, devido aí o posicionamento do sol aí no nosso estúdio, na nossa barbearia estúdio, vocês devem ter percebido que o nosso vídeo no início ele estava um pouquinho mais claro e agora ele está mais escuro. Estando desse jeito escuro fica melhor para a gente, então eu vou dar uma repassada para vocês verem aí como que vai ser como que ficaram os detalhes, para vocês não perderem também o que já foi passado. Na verdade foi só um problema do posicionamento do sol ali na imagem, mas já está tudo certo. Então, mostrando no detalhe aqui na câmera 1, eu estava falando do cabelo do nosso cliente, que é um cabelo muito denso. Então a gente quer fazer um degradê aqui com aquela diferença de cor bem ressaltada, então do escuro para o mais claro. Porém, como é um cabelo denso, quando a gente tenta fazer o claro aqui, ele não fica um claro bem claro, do jeito que a gente quer. Então o que eu fiz? Eu passei uma máquina de acabamento nessa parte para dar uma clareada a mais. E aí uma dica que eu dou para vocês, se mesmo assim você passando essa máquina de acabamento e o cliente perceber que está muito escuro ainda, o que você pode fazer? Você pode vir com a própria navalha. Aí a gente vai fazer o quê? Um mid fade, só que aí seria um skin mid fade. Por que skin? Porque a gente vai passar na pele. Então a gente vai vir aqui com a navalha nessa pele para ficar mais claro esse degradê. Mostrando o detalhe aqui da câmera 2, é essa parte que a gente quer que deixe mais claro. Então a gente vai passar justamente a nossa lâmina nessa parte aqui mais clara. Ok? Então vamos lá.
Então, galera, no detalhe aqui, ó, no posicionamento da nossa câmera 1, vou mostrar para vocês como que vocês vão passar essa lâmina aqui, ó. Ah, Alemão, mas você falou que você passa o shaver para passar a lâmina e agora você não está passando o shaver. Bom, vou explicar por quê. Aqui nessa parte da cabeça a gente quer que ele fique bem seco. Se eu passo o shaver aqui, eu acabo melecando muito e eu não consigo ver a diferença da linha que eu estou fazendo. Então eu vou fazendo com ele bem levinho aqui, ó. E o macete exclusivo da barbearia 4.0 é você usar a inclinação desse navalhete bem rente à cabeça do cliente. Então assim, ele vai mostrando aqui na câmera 2, ele vai ficar bem rente aqui à cabeça do cliente. Não posso deixar ele assim. Se eu deixo ele nesse ângulo, eu acabo marcando muito. E como está sem shaver, vai acabar machucando a cabeça do cliente. Então eu passo ele bem rente, não tem problema. Então bora lá. Então, se porventura ficou uma marcaçãozinha que você não esteja gostando depois que você passou a lâmina, você pode voltar com a sua máquina de acabamento e aí você passa em cima dessa marquinha que está incomodando aí, beleza? Galera que acompanhar aí até o final do vídeo vai receber um bônus aí de pigmentação. Então a gente vai fazer nesse cabelo aqui uma pigmentação. Então não perca, acompanhe aí o final do vídeo. Vocês vão gostar. Bom, para dar um tom mais branco nesse cabelo, agora sim eu uso a minha shaver, que é a minha máquina final aí. Ok? Então, bora lá. Então, galera, agora vocês podem ver que aquele branco
Estava um pouquinho apagado quando a gente passou a 0. Agora ele realçou bem quando a gente veio com a navalha e a shaver aí. Vocês conseguem acompanhar bem no detalhe aí, ó. Aqui para a câmera 1 vocês conseguem ver bem. Se você voltar um pouco o vídeo, você vai ver que a gente tinha passado a 0 e ele não estava tão claro assim. Agora que eu passei a minha shaver e a minha navalha, agora a gente já tem um tom do claro, chegando até aqui na parte da aresta, parte escura. Tá ok? Então, pessoal, aí agora a gente já terminou, já finalizou esse fade aqui. Então ele é um mid fade. Acabou virando o skin mid fade porque a gente usou a máquina shaver aqui e a navalha. E aí, o que acontece? O nosso cliente aqui, se vocês forem ver no detalhe da câmera 1, ele tem esse acabamento nessa parte de cima aqui, ó. Que acontece o que nessa parte? O cabelo dele ele entra muito para a testa, ó. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Ou conversa com o cliente e deixa dessa maneira. Então, vamos supor que ele não queira mexer aqui, então a gente deixa assim, finaliza o nosso corte. Ou se não, se ele quiser, a gente consegue marcar, até para ficar mais bonitinho, mais desenhado esse corte, a gente marca certinho aqui essa parte do detalhe do perfil dele, vulgo pezinho. Estou mostrando aqui mais detalhadamente. A parte que eu estou falando é essa daqui, gente. Então a gente ou deixa dessa maneira, ou a gente vem com a nossa maquininha e a gente marca esse pezinho aqui, ó. Lembrando que a gente não pode entrar muito. Então a gente dá uma marcada. A gente dá uma marcadinha e combina com o cliente. O cliente olha lá, e aí, tá legal? Se ele quiser a gente pode entrar um pouco mais. No caso aqui do Gabriel, eu sei que ele gosta que entre um pouquinho mais aqui, que deixe bem retinho esse perfil. Então bora lá. Então, primeiramente a gente marca com a nossa máquina de acabamento e depois a gente vem com a nossa navalhete. Beleza? Então vamos lá, galera. Para finalizar agora a gente marca aqui com a nossa navalhete. O que tinha ficado um pouquinho tortinho na hora que a gente veio com a máquina de acabamento a gente arruma agora. Então vamos lá. Já aproveito aqui para fazer o detalhe da minha costeleta aqui, ó. Só lembrando para vocês aí, quem tiver dúvida do corte em si, dos produtos que eu usei, das ferramentas que eu usei, e quiser entrar em contato para perguntar, vocês podem entrar em contato no meu Instagram,
que é @oficial_alemão_SP. Vai aparecer na telinha para vocês aí. Pode fazer a sua pergunta lá que eu respondo para vocês, beleza? No detalhe aqui da câmera 1. Costumo sempre dizer que na barbearia o seu melhor amigo é o espelho. Então você fez aqui, ó, agora você dá uma olhada lá no espelho e confere se está certo. Estou vendo que falta um pouquinho mais aqui. Depois que a gente passou a nossa lâmina, a gente pode vir com a nossa shaver e fazer o acabamento aqui. Então, galera, esse foi o nosso mid fade. Na verdade, aqui se tornou logo um skin mid fade por causa daquela diferença de tonalidade. E vocês conseguem ver aqui, ó, no detalhe, que o nosso cliente, nessa parte aqui, ele tem uma falhinha no perfil. Se eu viesse com a minha lâmina até aqui em cima, eu ia entrar muito nessa testa, o cliente não iria gostar. Além dessa falhinha, ainda tem uma pequena cicatriz que a gente consegue ver aqui no detalhe da câmera 2. Então, para quem chegou até essa parte do vídeo, fiquem agora com a nossa pigmentação, porque é com ela que a gente consegue esconder todas essas imperfeições aqui. Belezinha?